Bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus. Estamos chegando ao final do livro de Jeremias, capítulo 52 do livro de Jeremias. Abra aí a sua Bíblia, ele tem 34 versículos. Veremos o cativeiro de Judá na Babilônia. Estamos estudando esses livros, amanhã entraremos já com o livro de Lamentações, serão mais 5 capítulos. O propósito de Jeremias, como sempre temos asseverado, foi lembrar aos exilados na Babilônia os motivos das suas provações e garantir a eles que, ao se arrependerem, poderiam voltar com grandes bênçãos. Provavelmente esse livro foi escrito entre 580 e 539 a.C. Nele encontramos diversas verdades fundamentais. O exílio na Babilônia foi merecido, pois o povo de Judá e Jerusalém eles persistiam no pecado. O templo em Jerusalém não protegia os habitantes de Judá no julgamento de Deus contra eles por causa da sua hipocrisia. O povo deveria recusar os falsos profetas que proclamavam paz e segurança e aceitarem a mensagem dos verdadeiros profetas. A decisão divina de mandar o seu povo para o exílio seria seguida de restauração maravilhosa sob uma nova aliança. Jeremias profetizou durante o reinado dos últimos monarcas de Judá, Josias, Jeoacás, Joaquim, Zedequias. Israel, o reino do norte, já havia sido exilado em 722 a.C. pela Síria, que em 612 foi conquistada pela Babilônia. Judá, o reino do sul, caiu quando a maior parte do seu povo foi exilada na Babilônia em decorrência das deportações iniciadas em 605 e duas invasões, 597 e 586 a.C., comandadas por Nabucodonosor. Jeremias anunciou ao povo que essas decisões divinas estavam para acontecer e viu o cumprimento delas. Ele foi sacerdote, teve uma vida solitária devido à sua mensagem muito impopular e foi proibido por Deus de casar, como um sinal da cessação da iminente vida normal por causa do exílio. O profeta teve a sua vida ameaçada em várias ocasiões, principalmente devido à sua mensagem, que confrontava as autoridades da Terra Prometida e praticamente todas as classes de Judá. Viveu numa época de grande instabilidade política, em que o Egito e a Babilônia estavam disputando o domínio sobre aquela região. Jeremias profetizou repetidamente a vitória da Babilônia, proclamando que o Senhor usaria Nabucodonosor como instrumento do seu castigo. Jeremias permaneceu na Terra Prometida até que o governador Gedalias foi assassinado. Depois foi forçado a ir para o Egito, mas continuou lá a pregar a legítima palavra de Deus aos refugiados de Judá. Na época, o profeta estava com pelo menos uns 70 anos, e é bem provável que ele tenha morrido lá, mais ou menos nessa idade. Eu sou o pastor Daniel Deusdete, da Semeadores, da Igreja Os Semeadores. Todos os dias estamos aqui com a palavra de Deus para a sua edificação, seguindo o contexto bíblico. Desde 21 de abril de 2016 que nós começamos esse projeto e iremos levá-lo até 23 de julho de 2019. Então abra aí a sua Bíblia no capítulo 52 e faça essa leitura prévia. E terminaremos agora então o livro de Jeremias. Estaremos vendo a 18ª parte, a última da nossa divisão proposta de 18 delas, nos baseando nos estudos, nas divisões, nos comentários da Bíblia de Estudo de Genebra para nós fazermos as nossas reflexões. 18ª parte, exílio e libertação da prisão. Embora o povo de Deus tivesse sido exilado, evidências de bênçãos futuras poderiam ser observadas nos acontecimentos que ocorriam na Babilônia. O último capítulo de Jeremias descreve a queda de Jerusalém e relembra como muitas das suas profecias já haviam se cumprido. Apesar da sua mensagem de julgamento divino pelo pecado, essa passagem é muito semelhante a 2 Reis 24, 18 a 25, 25, 22 e 27, 30. É provável que os dois livros tenham usado a mesma fonte, apesar de Jeremias ser mais completo em detalhes
em certas partes e dar mais atenção a outros detalhes. Como o livro de Jeremias, como o livro de Segunda Reis, Jeremias termina em tom de esperança, chamando a atenção para a misericórdia demonstrada a Joaquim, o rei de Judá, enquanto se encontrava exilado na Babilônia. A queda de Jerusalém e o cativeiro de Judá. Dos versos 1 ao 30, veremos a queda de Jerusalém e o cativeiro de Judá, conforme se encontra também nos textos paralelos de 2 Reis, de 24 a 18 a 25 a 22. Também 2 Crônicas 36, de 10 a 21 e Jeremias 39, de 1 a 10. Há um mapa intitulado Exílio de Judá na página 524 da Bíblia de Estudo de Genebra que traz um resumo desse exílio, com alguns detalhes muito interessantes. Vejamos esse exílio. A cidade de Jerusalém começou a ser cercada em janeiro de 587 e o cerco durou 18 meses. A cidade foi conquistada e o templo destruído. O livro de Lamentações expressa poeticamente a consternação e o desconcerto produzidos por esses dolorosos acontecimentos. Os judeus perderam a sua independência e foram levados como prisioneiros para a Babilônia. Ali ficaram até 538 a.C., quando Ciro, o rei da Pérsia, conquistou a Babilônia e mandou os judeus de volta para a terra. Os exilados de Judá foram levados à grande cidade da Babilônia que Nabucodonosor havia construído. A cidade interna, protegida por largo fosso e paredes duplas revestidas de ladrilhos de 3,7 e 6,5 metros de largura, com espaço entre elas para uma estrada militar no nível do parapeito. Das 8 grandes portas, a mais conhecida é a Porta de Estar, construída em honra ao deus babilônio Marduk. O pórtico era decorado com fileiras de touro, símbolos do deus Bel, alternadas com fileiras de dragões, símbolo do deus Marduk, feitas de tijolo esmaltado. A Rua das Procissões, pela qual eram transportadas as estátuas dos deuses no festival do ano, levava da porta até o centro da cidade e os grandes templos. As paredes eram de ladrilho azul esmaltado com relevos de leões, símbolos da deusa Estar, em vermelho, amarelo e branco. A Babilônia tinha cerca de 53 templos, um grande templo, torre, zigurate e uma cidadela com complexo de palácios. Daniel foi levado para ali para que se unisse à corte do rei. A rebelião de Zedequias contra o rei da Babilônia provocou o ataque dos babilônios. O resultado foi a destruição de Jerusalém, inclusive do templo, e a deportação de Zedequias e da maioria do povo de Judá. O ano era 586 a.C., e apesar de ser um vassalo nomeado por Nabucodonosor, Zedequias se juntou ao Egito e às outras nações numa conspiração contra os babilônios. A decisão infeliz do rei de Judá de se rebelar contra a Babilônia pode ter sido o incentivo de Faraó Ofra Apries, que subiu ao poder em 589 a.C. Foram quase 2 anos exatos do cerco dos babilônios contra Jerusalém, aproximadamente uns 539 dias, contados de 10 do ano 9 até 9 de 4 do ano 11, considerando o ano aí bissexto. A fome apertou e não havia pão para comerem. Foi nesse momento que a cidade foi arrombada e alguns deles fugiram, inclusive o próprio rei. No entanto, foram alcançados, foram presos e fizeram subir o rei de Judá ao rei da Babilônia, a Ribla, e ali foi pronunciada a sentença contra ele, Zedequias. Seus filhos foram mortos à espada às suas vistas, e Zedequias teve os olhos vazados e seus pés presos em cadeias, e assim foram levados cativos para a Babilônia. Se Zedequias tivesse ouvido os profetas Jeremias e Ezequiel, e mesmo Isaías, nada disso teria acontecido a ele. Jeremias tinha tentado convencer o rei a se render, pois o julgamento do Senhor era mesmo inevitável. Quem sabe uma rendição
pacífica teria poupado tanto a Jerusalém, quanto ao templo, como a toda a sua família. A sua rebeldia trouxe consequências terríveis, tanto a ele quanto à sua família e ao povo sofrido de Judá. Ao final, ele morreu na Babilônia. Jeremias 52, verso 11. 8 anos após isso, no 10º dia do 5º mês do ano 19º, verso 12, em 2 Reis 25, 8, o dia era o 7º e não o 10º, provavelmente algum erro nas traduções, Nebuzaradã, chefe da guarda e servidor do rei da Babilônia, veio a Jerusalém e queimou a casa do Senhor, a casa do rei, todas as casas da cidade, além de todos os edifícios que eram importantes. Saquearam o templo e levaram consigo tudo o que tinha valor. E era de ouro, de prata e de bronze. Ainda derrubaram os muros em redor de Jerusalém. Nebuzaradã ainda levou cativos mais gente do povo que tinha ficado na cidade, principalmente líderes do alto escalão e militares, e somente deixou ali dos mais pobres da terra, como vinheiros e lavradores. Como governador deles, deixou o rei da Babilônia a Gedalias, filho de Aicão, filho de Safã. Quando os que foram levados cativos chegaram a Ribla, o rei da Babilônia foi implacável com eles, e os mataram todos os militares, e os que tinham poder e influência nos escalões de liderança de Judá. Nos versos 28 ao 30, temos as duas deportações mais importantes de judaítas para a Babilônia, que totalizaram 4.600 pessoas sendo levadas em cativeiro. A primeira em 597, no sétimo ano, foram 3.023 judeus, a primeira. A segunda em 586, no 18º ano, contrastar com no ano 19º, do verso 12, que usa um sistema diferente de contagem. E foram levadas ali mais 832 pessoas. Então, 3.023, mais 832. E na terceira, no ano 23º, uma deportação menor também é mencionada, sendo resultante de uma ofensa da qual não se tem registro. Foram levadas 745 pessoas. Então, 3.023 mais 832 mais 745, que vai totalizar 4.600 pessoas. O verso 1 do capítulo 52 era Zedequias, da idade de 21 anos, quando começou a reinar. E reinou 11 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Amutal, filha de Jeremias de Líbna. E esse foi o versículo 1 do capítulo 52 e o último, verso 34. E, quanto à sua oração, foi-lhe dada pelo rei da Babilônia sua porção cotidiana até o dia da sua morte, durante todos os dias da sua vida. O escritor de Reis, bem como Jeremias, termina sua obra num tom esperançoso, chamando a atenção para a misericórdia demonstrada para com Joaquim, rei de Judá, enquanto este se encontrava exilado na Babilônia. Evil-Merodach era filho e sucessor de Nabucodonosor e foi extremamente generoso para com Joaquim e seus filhos, a ponto de lhes falar benignamente, libertar do cárcere e lhes dar lugar de mais alta honra do que a de reis que estavam com ele na Babilônia. Reparem que o texto de Deuteronômio 4, de 25 a 31, 30 de 1 a 10, e a oração de dedicação do templo feita por Salomão em 1 Reis 8, de 46 a 53, tratam das condições do exílio. Esses textos insistem no arrependimento. Deuteronômio 32, 1 Reis 8, 47. A oração de Salomão para que os exilados encontrassem compaixão nas mãos dos seus captores é respondida no tratamento bondoso que Joaquim recebe. O trecho bíblico de Deuteronômio 30, de 3 a 5, promete restauração ao povo de Deus, um processo iniciado em 538 a.C., quando os judeus receberam permissão para voltar para casa. Não há como não perceber que o tratamento preferencial desfrutado por Joaquim oferece um raio de esperança na continuidade das promessas davídicas, conforme 2 Samuel 7, de 8 a 16. A ênfase do escritor nesses últimos capítulos de tom severo
é sobre o julgamento de Judá. Porém, esses versículos finais, ele também indica que a destruição de Judá e de Jerusalém não porá um fim à linhagem davídica. Há motivos para encarar o futuro com a mais absoluta confiança em Deus. Terminamos esse livro maravilhoso desse profeta que falava a palavra de Deus, Jeremias. Amanhã estaremos aqui com o livro de Lamentações. Lamentações, já iremos começar. Inscreva-se no nosso canal, conheça o nosso blog, site jamaisdesista.com.br, onde você vai encontrar a parte escrita dessa narrativa com ilustrações, tabelas, gráficos. Também nós temos a nossa loja virtual, os semeadores.com.br, onde você encontra todo o nosso material e literatura e muito mais. Às 8h30, Momento Missionário da Igreja Os Semeadores. E às 15 horas do sábado, Momento Missionário da Igreja Os Semeadores, Palavra de Vida com o pastor Johnny Ramos. Fiquem com Deus. Acabamos Jeremias, graças a Deus, vamos começar Lamentações e em seguida vamos ver um maravilhoso livro de Ezequiel com 48 capítulos, serão mais 48 dias, 5 mais 48, 53, 5 de Lamentações, mais 48. E assim vamos continuando até nós concluirmos todas as Escrituras em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Maranata. Ora, ora, vem, Senhor Jesus. Deus abençoe sua vida, sua família, seu ministério. Bom dia.